Em relação ao decreto 9094, ele é muito novo para todo mundo. Eu acredito que alguns de vocês talvez nem tenham lido inteiro ainda. E, assim, ele já caiu em alguns editais, poucos, acho que 2 editais até hoje, ou 1 só, e não caiu em prova. Então, quer dizer, a gente não tem questão de prova passada. E, assim, não tem nem questão de outra coisa parecida para a gente poder avaliar. Então, aqui o esquema da aula é um pouco diferente. Peguem um caderno de vocês, caneta no papel, a gente vai aprender, eu vou de alguma forma também ensinar vocês a como fazer um resumo daquilo que realmente é importante. Então a gente vai ver o decreto inteiro, linha por linha, mas colocando no caderno um resumo. Desse resumo é que você tem que fazer um mapa mental. A maioria de vocês faz mapas mentais direto do texto, né? Pega ali uma teoria e já faz o mapa mental. Então, o decreto, eu vou explicar o decreto, os aspectos que provavelmente a banca vai cobrar, como fazer o resumo e como fazer um mapa. Então vamos primeiro falar do mapa mental. Quantos de vocês usam mapa mental para estudar? A maioria não usa. Para a maioria que não usa, uma recomendação. Se você começar a usar, você assimila muito mais informação e de forma muito mais rápida. Quem está aqui na sala que usa pode dar esse testemunho, que a assimilação é muito melhor. Só que assim, muitas vezes vocês têm dificuldades para fazer mapas mentais, porque acaba colocando o conteúdo inteiro no mapa, com a letra bem pequenininha. Então a primeira regra do mapa mental é o seguinte: eu tenho que conseguir enxergar o que está escrito no papel a 3 metros de distância. Se você não conseguir enxergar o que está escrito a 3 metros, está errado o seu mapa. Então assim, você tem que conseguir enxergar. Por quê? A ideia do mapa mental, por exemplo, é você deixar vários mapas mentais espalhados na parede do seu quarto, e aí você está deitado na cama, olha para o mapa, olha para o chão, tenta lembrar do que está nele, olha de novo, olha para o chão, é tipo um jogo da memória. Então a primeira regra é essa: mapa mental é com palavra-chave. Não tem nem explicação de nada no mapa mental. Então, por exemplo, vamos supor que vai chegar um momento aqui do decreto que tem alguns direcionamentos para algumas áreas. Você só vai colocar o nome desses direcionamentos. Porque o estudo disso vai estar onde? No resumo e na teoria completa. Aí você colocou o mapa mental na parede, olhou para o mapa, olhou para o chão, olhou para o mapa, olhou para o chão, vai chegar um momento que você começa a assimilar. Outra regra, você tem que usar ou lápis de cor, ou giz de cera, ou canetinha. Por quê? Sempre com cores, variedade de cores disponíveis, aonde cada informação você vai colocar com uma cor diferente. Só que você nunca pode colocar cores próximas, tipo assim, vermelho, aí eu usei roxo embaixo. Tem que ser cores extremas. Então vermelho, azul, amarelo, cores não parecidas uma ao lado da outra. O melhor formato de mapa mental que eu recomendo, que na minha opinião dá mais certo, você assimila melhor, é um mapa mental que a gente chama de mapa mental radial. Por exemplo, faz quando está aqui a folha, e sempre na horizontal a folha, nunca na vertical. Você coloca o nome do mapa mental aqui no meio. Então, por exemplo, decreto 9094. E as informações você vai colocar em volta no sentido horário. Só que alguns de vocês cometem outro erro. Como está aqui a folha e a gente está acostumado a escrever da esquerda para a direita, você coloca a primeira informação aqui nesse canto. Se a ideia é ser um relógio, então você coloca a primeira informação aqui, 1h da tarde. E aí vem para baixo. Se você usou o vermelho aqui, em todos os outros mapas mentais você também vai usar o vermelho no número 1, o verde no número 2 e assim sucessivamente. Sempre a mesma posição de cores. Por quê? Nosso cérebro, ele trabalha da seguinte forma: se eu uso mapas mentais no mesmo formato, com as mesmas cores, na mesma posição, a primeira coisa que o nosso cérebro vai assimilar é a posição das cores, não é nem a informação. Você sempre vai lembrar que o número 1 é vermelho, o número 2 é verde, o número 3 é amarelo e assim sucessivamente. Com o tempo, ao olhar para o mapa, você começa a assimilar as informações que estão ali escritas. Então, por exemplo, amarelo é uma cor que eu não recomendo para o mapa, porque fica muito apagadinho. Você tem que colocar cores mais vivas. E aí, por exemplo, você começa a assimilar as informações. Vamos supor que você fez um mapa mental que tem seis informações. Por exemplo, as funções de RH. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. E aí você colocou essas informações ali. Vai chegar um momento que você está olhando para o chão, você lembra da informação 1, da informação 3 e da informação 6. A 2, a 4 e a 5 você não lembra. Aí é o momento de você tirar esse mapa mental da parede,
colocar um novo só com as informações que você não lembra, na mesma posição. Aquilo que estava em vermelho, a informação número 1, vamos supor que você lembra, já assimilou e está tranquilo. Você vai manter ali, não as informações, mas a cor. Então você vai riscar ali tudo de vermelho. E deixa lá só as cores. Porque como a informação você já assimilou, teu cérebro automaticamente olhou para o mapa, viu ali riscado, a informação vem automaticamente para o teu cérebro. Aí, concorda que a partir do momento que eu risco aquilo que eu já assimilei, com a cor, com a respectiva cor, só deixo aquilo que eu não assimilei ainda, você concorda que ao bater o olho nesse novo mapa, eu só vou estar mais preocupado, meu cérebro automaticamente, em assimilar aquilo que está escrito, não aquilo que não está mais escrito, porque aquilo que não está mais escrito você já teria assimilado. Só que esse primeiro mapa mental você põe numa pasta. Compra aquelas pastas com plástico e tal. Beleza, vai chegar um momento que você assimilou ele inteiro. Aí é o momento de você trocar, colocar um último mapa. Só o nome no meio e só as cores. Mais nada. Percebe? Só o nome escrito. Por quê? Inevitavelmente você vai olhar para a parede, você vai olhar para a televisão, cola na televisão, cola na geladeira, espalha mapa mental pela tua casa. Psicopata mesmo. Você bateu o olho nele, se eu já assimilei, você concorda que eu estou o tempo inteiro relembrando as informações que estavam nele? Só que é de forma automática, é sem esforço. Aí, por exemplo, muitos de vocês reclamam que não tem tempo para estudar. Você está no metrô, em pé, não tem nem como estudar, tem? Tem. Você não pode estar memorizando, lembrando de um mapa que você memorizou? Só que aí você tem uma pastinha aqui na tua mochila. Putz, não lembro da informação 5, deu branco. Pega a pasta e dá uma olhada. Volta, guarda a pasta, lembrei. E continua. Então, quer dizer, isso funciona pra caramba. Só que muitos de vocês não acreditam que isso funciona. E não fazem. Pelo simples preconceito de achar que não funciona. Só que funciona. Só que eu tenho certeza que a maioria que usa mapa mental também não usa desse jeito que eu falei. Usa os mapas, mas não dessa forma. Se você começar a usar dessa forma, cara, você assimila muita coisa em pouco tempo. Só que não venham ter a pressa também de querer colocar vários mapas e já assimilar da noite para o dia. Isso é um processo um pouco lento no sentido do imediatismo que vocês precisam quando já tem uma prova com data marcada e tudo mais. Mas espalhou pelo menos uns 20 mapas no seu quarto, eu garanto, em uma semana você já assimilou. Então saber é rápido, não é uma coisa que demora muito. E é uma forma de estudar que você não sente que está estudando. Porque você está olhando para a parede. Percebe? Olha para a parede, olha para o chão, olha para a parede, olha para o chão. Não é uma coisa que cansa. Não é a mesma coisa que pegar uma apostila e ficar lendo. O problema é como fazer o mapa. Que informações colocar nele. Eu vejo muitos de vocês pagando caríssimo para sites, coachings que fazem mapas mentais. Galera, para só para se perguntar uma coisa. Como é que um coaching qualquer tem condição, gabarito e conhecimento para fazer mapas mentais de tudo quanto é matéria e mandar para os seus orientados? Ele conhece a matéria? Todas, aprofundadamente? Não. Ele põe o que ele acha que é mais importante. E você estuda pelo que alguém determinou? Não. Quem tem que determinar o que tem que ser estudado é cada um de vocês. Quer ver um exemplo? Besta. Quem aqui nunca colou na escola? Mentira, mas tudo bem. Tá bom, eu acredito. Tem sempre uma pessoa que nunca colou. Mas não porque não quis, e sim porque não tinha coragem ali na hora. Tremia, não foi? Pronto. Teve alguma honestidade aí agora. Então assim, não, aí teve uma vez que eu falei assim, sala, eu quebrei a cara. A aluna toda séria, né? Aí ela, não, é porque é contra os meus valores e princípios. Aí eu olhei pra cara dela assim, tá bom, desculpa, né? Beleza. Mas enfim. Para quem já colou, né? Para quem já viveu essa experiência mágica. Já aconteceu de você ter feito a cola e nunca ter precisado usar porque você lembrava o que estava nela? Comigo várias vezes. Então quer dizer, por quê? Porque foi você que fez. A partir do momento que, por exemplo, na minha época, era um pedacinho de papel micro com a lapiseira 01, para fazer bem fininho, e que se o professor passasse perto de mim, eu engolia a cola e engolia a prova do crime, né? Cara, hoje eu vejo mapas mentais destes tamanhos, e com mais de 100 informações. Nenhum cérebro consegue assimilar isso, pelo amor de Deus. E eu acho estranho até coachings fazerem isso, porque sabem que as pessoas não assimilam. Mas por que fazem? Porque vocês pedem. Então, quer dizer, é uma forma de vender, né? Já que eu sei que não funciona, mas se está pedindo, eu entrego aquilo que estão pedindo. Então, quer dizer, mapa mental funciona desde que você faça. É você quem tem que escolher as palavras. Só que aí é que está. Olha o processo de assimilação.
Você pega uma teoria como a gente vai ver agora, o decreto 9094. Você vai fazer um resumo. Desse resumo, você tem que fazer um novo resumo, enxugar mais palavras. Do resumo é que você faz o mapa, enxugando mais ainda. Você concorda que nisso você teve contato com a matéria uma vez, o resumo 2 vezes, o resumo do resumo 3 vezes, o mapa é a 4ª vez? Você já está assimilando. Você pega o mapa mental pronto, você não assimilou nada. E vai assimilar só o que está no mapa. Você nunca assimila 100% de um conteúdo. Nunca. Então, a partir do momento que eu pego um mapa, eu já não vou assimilar 100% dele. A ideia do mapa é colocar no papel aquilo que você assimilará 100%. Entende? Então, assim, é você quem tem que fazer. E aí, beleza. Vamos supor que, então, a gente pegou o decreto 9094 e a gente, então, quer preparar, né, o resumo do resumo para poder fazer um mapa. Aí falta malícia para vocês do que eu devo pôr no resumo. Porque muitos resumos de vocês são cópias quase que inteiras da teoria, pela falta de malícia de resumir. Diga. Pode ser depois do edital. Oi? Mapa mental não vai ficar depois do edital. O certo é você fazer desde o dia que você decidiu. Eu quero ser concurseiro, já vou fazer mapas mentais das matérias obrigatórias de qualquer concurso. Português, matemática, direito constitucional, direito administrativo, 8102, 8666, arquivologia, informática, administração de materiais, gestão de pessoas, tudo, já deixa pronto. Já deixa pronto. Eu tinha um aluno lá na Asa Norte, na ALUB da Asa Norte, em 2012, 2011, alguma coisa assim. Ele estudou o primeiro ano na escola, era formado em administração, sabia muito, só que pouco participava das aulas e estudava do jeito tradicional que a maioria de vocês estuda. Passou um ano, não teve resultado nenhum. E teve concurso pra caramba em 2011, 2012. Em 2012 também teve muito concurso. Aí ele mudou de estratégia. Porque aí ele começou a seguir essas coisas que eu falo. Pra quem assiste a aula comigo sabe que eu falo isso toda aula. Enche o saco mesmo. E aí ele começou a fazer. Teve um dia que ele levou uma foto da parede do quarto dele pra gente ver lá na sala. E você não conseguia enxergar a cor da tinta da parede, nem a cor da tinta do teto, e não conseguia mais enxergar os móveis. Era mapa mental pendurado no guarda-roupa, na televisão, no frigobarzinho que ele tinha no quarto dele, na parede, no teto, tudo quanto é canto. Ele falava, minha mãe está achando que eu estou ficando maluco. Mas eu falei, mas só malucos passam em concurso. Gente normal não passa. Porque o concurso é uma coisa normal, então você tem que ser também anormal. Gente, final de 2012 para 2013, o cara recebeu 12 ou 13 telegramas. Ele passou em 13 concursos. Porque teve tanto concurso naquela época. Aí, por exemplo, ele chamavam, ele ia lá e tomava posse, o primeiro. 2 semanas depois, ele recebeu um telegrama de um outro concurso que ele tinha feito há mais tempo. O salário é melhor, vou embora. Aí, 6 meses depois, recebia outra. Essa aqui não é legal, vou continuar onde eu estou. Ele está hoje no Embrapa. Aí você fala, pô, mas Embrapa, né? Tanto órgão melhor. Bom, salário de administrador no Embrapa está em torno de 13 mil reais. Ele ganha 13 mil, para não fazer quase nada. E ele não parou de estudar, ele continua até hoje se preparando para o Senado. Só que hoje ele se prepara por meio de videoaula, vem em aulões como esse, em matérias isoladas, não frequenta mais escola, turma regular de escola, né? Porque a coisa onde você mais joga dinheiro fora é com turma regular de edital. Isso é jogar dinheiro no lixo. Eu não recomendo para nenhum amigo meu, eu recomendo para os meus inimigos. Por quê? Dá tempo de ver o conteúdo inteiro? Não. E você não estuda na sua velocidade, você estuda na velocidade das aulas que você assiste. Sendo que a última aula da última matéria é na véspera da prova, no sábado à noite. Não dá tempo de assimilar. É claro que, Wendel, mas então você está tirando a minha esperança, porque eu só comecei a estudar para esse concurso depois que o edital foi publicado. Eu não quero diminuir a sua esperança, mas eu quero dizer que pessoas que se preparam mais tempo nas matérias básicas têm muito mais chance de passar mais rápido. Isso não vai te impedir de passar, porque pode ser que aquela próxima prova seja a sua prova. O que eu chamo de sua prova? De cair exatamente aquilo que você domina. Isso acontece. Então, quer dizer, aí é a sua prova, mesmo você tendo estudado só 2 meses, 3 meses. Gente, vocês veem pelos sites e pelas redes sociais por aí, gente vendendo milagres. Tem um molequinho aí que conheço o milagre da aprovação, comecei a estudar e com apenas 3 meses passei em 2 concursos, nunca assisti aula numa escola. E o cara lá vende o coaching e o curso dele em videoaula, caríssimo, e um monte de gente compra. Ao invés de você comprar apostila para estudar,
papel para fazer mapa ambiental, tu vai comprar um milagre. Gente, milagre não existe. Eu falo por quase 11 anos de experiência em concurso. Se tu não grudar a bunda na cadeira, estudar de verdade, fazer os mapas mentais, fazer esquemas, áudio de aula o tempo inteiro, ao invés de escutar música, não tiver ao seu redor pessoas com o mesmo objetivo, sabe, assim, você começar a se interligar, se conectar com pessoas que querem a mesma coisa que você. Você também não fazer a questão de 50 a 100 questões por dia, você vai demorar mais tempo. Estatísticas dizem o seguinte: aquele candidato que só assiste a aula, não tem tempo para mais nada, leva em torno de 5 anos para aparecer o primeiro telegrama, uma média, porque tem gente que nem recebe. Aquele que assiste a aula todo dia e estuda umas 2 horinhas por dia, leva em torno de 2 anos, é a média, para o primeiro telegrama. Aquele que assiste a aula, seja videoaula ou presencial, ou misturando os dois, faz 50 a 100 questões por dia, tem mapas mentais espalhados no quarto, virou um psicopata, leva uma média de 6 meses. Vocês querem levar quanto tempo? 6 meses não, vocês querem levar até domingo que vem, na próxima prova. Então, quer dizer, dá para acelerar isso. Só que eu falo, o melhor caminho, o mais rápido, o mais efetivo, é questões todo dia e mapa mental na parede. Esse é o caminho mais curto para você ser aprovado. E aí, como fazer, então, um resumo para preparar para o mapa mental? Então, por exemplo, decreto 9094, né, de 2017. Todo mundo sabe que ele revogou o GES Pública. Só que, concorda que para algo revogar alguma coisa, ou a revogação de um decreto, de uma lei, de uma norma, é porque ela é antiquada, então vamos revogá-la, ou a gente vai substituir por algo parecido, só que melhor, não é isso? Não é o caso. O decreto 9094, ele tem o mesmo objetivo do GES Pública, simplificação, desburocratização do serviço público, só que por outros pontos de vista. Fala muito de cartório, enfim, o GES Pública não é específico, o GES Pública é para tudo. Não que o 9094 não seja, vocês vão perceber que ele também é, na metade para o final, para tudo. Só que não tem o mesmo foco do GES Público. Só que isso é um retrocesso? Não. O GES Pública, de alguma forma, continua existindo, porque o MEGP, Modelo de Excelência em Gestão Pública, continua em vigor. E o GES Pública nada mais obriga os órgãos a adotarem o MEGP. Como ele continua em vigor, então a gente ainda tem ali o GES Pública. Só que não com esse nome, só como um modelo de excelência em gestão pública. Então eu posso dizer que o 9094 agrega valor para algumas coisas que também devem ser desburocratizadas. Como todo mundo sabe, logo quando você pega um decreto qualquer, tem lá, sendo documento oficial, você tem logo embaixo ali um parágrafo à direita, dando um resuminho do que ele se trata. Então, do que se trata o decreto 9094? Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país e institui a carta de serviços ao usuário. Uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam isso, a maior parte das questões que tratam de alguma lei, a maior parte das provas que falam ali de alguma lei, quase sempre cai uma questão que é respondida apenas com esse parágrafo que está logo no início ali, com as letras menorzinhas do lado direito, do que se trata aquele decreto, do que se trata aquela lei. A gente chama isso de objetivo, foco, escopo, enfim, seja lá o que for. Então, vamos lá, decreto 9094 de 2017. Então, como todo mundo sabe, ele revoga o GES Pública. Beleza. Tá aí, tudo bem. Vamos já resumir, colocando isso, embora já esteja pequeno, mas em palavra-chave. O que faz esse decreto? Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. Dá para resumir para simplificação do atendimento. Simplificação do atendimento. Beleza. Ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país. Mas aí, quer ver resumir mais ainda já? Só que aí já seria o resumo do resumo. Eu escreveria, ó, reconhecimento de firma. E em vez de escrever dispensa, tudo mais, pego aqui a caneta vermelha e faço um X. Querendo dizer o quê? Que o reconhecimento de firma, em alguma situação, reconhecimento de firma deixaria de existir. X, anulado. Né?
E ainda institui a Carta de Serviços ao Usuário. Então, Carta de Serviços ao Usuário. Carta de Serviço. Aí é que tá. Quem já leu o Decreto 9094? Ninguém? Bom, então essa aula vai ser legal, que vai poupar trabalho de vocês. A gente vai ler junto aqui, talvez você não precise ler mais inteiro. A Carta de Serviços ao Usuário é o seguinte. Olha que legal, isso eu acho bacana do decreto. Ele é bom, ele não é ruim não. Embora seja do governo Temer, eu também não gosto do Temer, mas esse decreto é legal. Ele obriga os órgãos a colocarem no papel, e isso estar disponível logo na recepção do órgão, uma carta, um documento, dizendo para o cidadão o seguinte: cidadão, é assim que esse órgão funciona. É isso que o órgão oferece de serviços. É assim que é o horário de atendimento. Essas são as pessoas que você deve procurar para esse tipo de serviço. O objetivo do órgão é esse. O que seria isso? Uma apresentação do órgão para o cidadão, para ele não ficar perdido em relação aos serviços que o órgão oferece. Então, quer dizer, de repente, te direcionam para ir para um órgão, para uma determinada prestação de serviço, que aquele órgão não executa, te deram a informação errada. Ao adentrar ao órgão, você já percebe para que ele serve. E claro, com todos os funcionários do órgão e servidores treinados em terem a carta de serviço na ponta da língua, para poder orientar também cada cidadão. Pô, isso é legal. Isso melhora o atendimento. Mas percebe, é algo pontual. O gesto público é amplo. Aqui está falando, por exemplo, da dispensa do reconhecimento de firma em várias situações. Quando, por exemplo, existe um documento já oficial de governo, assinado por você naquele órgão, e aí eu estou tendo que dar um novo parecer, emitir um novo documento, você não tem mais que reconhecer a firma. É o órgão que tem que ir atrás desse documento original e ver se a sua assinatura bate. Isso é legal, porque está tirando do cidadão mais uma burocracia. O órgão que se vire para isso. Então isso também é bacana. E aí, sobre a simplificação do atendimento prestado, de forma geral. Percebe? O 9094 é muito limitado. O gesto público é amplo, é para qualquer situação, é genérico, né? Enquanto o 9094 é específico. Mas percebe, ó, daqui do slide, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, resumido em 3 conjuntos de palavras. É assim que você tem que fazer em casa. Aí tá, vamos avançar. Então, por exemplo, vou começar pelo primeiro artigo, então. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos: presunção de boa-fé, compartilhamento de informações nos termos da lei, atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade, racionalização de métodos e procedimentos de controle, eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações, utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos, articulação com estados, DF, municípios e os outros poderes para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado diretamente atendidas por serviço público. Então, percebe, esse artigo 1º, ele é relativamente grande, tem vários pontos. Só que ele já é prolixo. Ele já repete em vários momentos com outras palavras a mesma coisa. Como é que a gente enxuga isso? Então, olha só. O artigo 1º, ele está falando de quê? Diretrizes. Concorda que disso daqui, ó, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si com os usuários e serviços públicos? Diretrizes. Se a gente sabe que esse decreto é em função de simplificar o serviço ao cidadão, é óbvio que ele é direcionado ao cidadão, não precisa escrever isso no resumo. Então, diretrizes. Presunção de boa-fé. Isso é, o Estado levar em consideração que aquele cidadão ali não está mentindo, não está querendo enrolar, não está querendo enganar, presumir a boa-fé. Isso é, ninguém é considerado culpado até enquanto for inocente, né? Enquanto não se comprovar a culpa. Ninguém deixa de ser inocente enquanto não se comprovar a culpa. Pô, a gente pode resumir isso para apenas boa-fé. A gente sabe que é boa-fé ao cidadão. O atendimento ao cidadão no Decreto 9094. Então não há necessidade de colocar mais do que isso.
vírgula. Segundo, compartilhamento de informações nos termos da lei. Compartilhar informações, isso não é o princípio da publicidade? Os atos devem ser transparentes, menos com aquelas 3 restrições, vírgula, publicidade. Por que eu coloco o termo publicidade e não diretamente o que está escrito no decreto, com as mesmas palavras? Pô, direito constitucional, se você não faz, já deveria ter feito. Todo mundo já estuda, todo mundo já sabe, pelo menos o LIMP todo mundo conhece. A palavra publicidade já te leva ao pensamento. Compartilhar informações, ser transparente e por aí vai. Então, sabe, uma única palavra te leva ao todo. Terceiro, atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Atuação integrada e sistêmica, o que seria isso? A partir do momento que o decreto tem o objetivo de simplificar essa questão cartorial, por exemplo, a atuação integrada e sistêmica seria, por exemplo, de repente você tem que apresentar um documento com a sua assinatura no posto do INSS, mas lá na matriz, no prédio matriz do INSS, já tem documentos com a sua assinatura. Eles internamente, de forma integrada, conseguirem ter acesso a isso para comprovar a sua assinatura sem você ter que ir até o cartório. Aí já não é uma obrigação para com o cidadão diretamente, é interna, né, de ocorrer uma integração entre os próprios órgãos afins, né, com documentos que comprovem a sua existência, que comprovem a regularidade de trâmites, que comprovem que é você, para que essa preocupação seja diminuída do próprio cidadão ter que ir atrás dessas coisas. Então a gente pode colocar aqui integração dos órgãos. Eu preciso colocar integração dos órgãos no sentido de documentação e tudo mais. Se você sabe que pelo início do decreto ele é para simplificação de atendimento e reconhecimento de firma, e também, claro, para a carta de serviço, não há necessidade de ficar repetindo isso. Se está falando de integração dos órgãos, é com o objetivo dessas 3 palavrinhas-chave que estão no começo do decreto. Então você não precisa repetir isso. Continuando, a racionalização de métodos e procedimentos de controle. Tá, eu acho desnecessário por ser administrador, mas como não é o caso de vocês, então racionalização do controle. Oi? Não está colocado como ideia de diminuição, mas torná-lo racional é ter controles que são necessários, o que não é necessário eliminar. Pode não levar à diminuição, porque em determinado órgão, talvez os controles já sejam enxutos. Porque se põe em diminuição, dá a obrigação de todo órgão diminuir, o que de repente, o que não dá nem mais para diminuir. Então, racionalizar é se questionar, é necessário esse tipo de controle? Esse carimbo a mais é necessário? Né? Não poderia ser substituído por outra coisa ou dispensado? Porque uma coisa que o governo brasileiro adora nos documentos é carimbo, né? Então, quer dizer, será que faz sentido racionalizar métodos? Seria, de repente, por exemplo, o próprio cidadão fazer uma solicitação de um documento via internet e recebê-lo. E o envio via internet de um órgão oficial já é o carimbo, já oficializa aquele documento, né? Continuando. Eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Como assim? Por exemplo, se tem determinadas exigências que para o Estado é muito caro cumprir essas exigências, elimina. Mas não simplesmente porque é caro. Sem esse documento, qual é o provável prejuízo que o Estado teria? X. Pô, ao emitir esse documento, o Estado tem um prejuízo maior. Então, não vamos emitir, vamos simplificar. Então, quer dizer, é sempre o Estado colocar na balança qual é o valor dessas coisas. Se existe algo que não é tão caro não fazer, para que continuar fazendo aquela burocracia? Deixe de fazer. Então, é sempre levar a relação custo-benefício no sentido de eliminação de formalidades. É viável eliminar essa formalidade? Então elimina. Para que continuar com ela se ela é muito cara? E ela pode ser substituída por uma única formalidade, resumindo aquele conjunto de formalidades que num determinado documento, por exemplo, exija que o cidadão pratique. Por exemplo, tem certos documentos que você pega no órgão, assina, vai até o cartório, reconhece firma, devolve no órgão, o órgão carimba, tem que levar de novo no outro setor, o outro setor aprovar esse documento, dar um outro carimbo para voltar definitivamente para a mão do cidadão, para ele entregar para a pessoa que vai executar o serviço.
Pô, olha o custo que isso gera para o Estado. Né? Servidor tendo que parar para analisar, para carimbar, dando trabalho para o cidadão. Tá, mas se não tiver todos esses carimbos, talvez tenhamos o risco desse documento se perder em algum momento. Tá, mas qual é o custo desse documento se perder? Ah, se ele se perder, a gente vai ter que ter um retrabalho nesse aspecto. Tá, quanto custa essa burocracia toda? Mais do que o possível retrabalho? Então elimina a burocracia. Sabe, vamos ficar com a possibilidade do retrabalho. Então, quer dizer, olha como o decreto ele realmente ele é moderno, é um texto bacana, é tudo que o cidadão deseja, mas não só no aspecto cartorial, em todos os aspectos. Né? Então, eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico e social seja superior ao risco envolvido. Então, relação custo-benefício para as formalidades. Você vai levar em consideração se vale a pena ou não continuar com aquelas formalidades. Até aqui tranquilo? Desse jeito que está ficando aqui, está difícil? Estudar por isso aqui não é muito mais fácil? O problema é que, para tudo, todas as matérias, você tem que conseguir pegar a manha de fazer o resumo. Porque a maioria de vocês copiaria todas as palavras, tirando somente conjunções, pronomes, preposições para enxugar o texto. Isso não é enxugar o texto. Entende? Enxugar o texto é você também substituir por palavras que para você são sinônimos, que para você vão te fazer lembrar. Entendeu? Mas continuando. Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Pô, a gente já tem na cabeça de que a questão de uso de solução tecnológica, informática, é para troca de informações. Então, quer dizer, não há necessidade também de resumir todas as linhas desse texto, mas sim a obrigação de uso de tecnologia, no sentido, claro, de cumprir esses 3 objetivos colocados no início do decreto. Simplificação do atendimento, reconhecimento de firma e a carta de serviço. 7º, utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Isso está obrigando aos servidores dos órgãos a não usar termos técnicos com o cidadão, falar na língua que o cidadão entenda. Então, o que a gente pode colocar aqui? Apenas a questão da linguagem clara. E aí colocando o cidadão, porque, por exemplo, quer ver um bom exemplo disso? Dentro de um hospital, médicos explicando um procedimento ali para a família do paciente, usando aquele jargão todo, né, da medicina. Né? Depois que ele explica, a gente sempre fala, tá, dá para explicar agora de uma forma que eu entenda? Então, para que o cara tem que se exibir? Os juízes de case, né, que muitos doutores em direito utilizam, né, para explicar procedimentos ali, a pessoa não tem nem o doutorado, às vezes não tem nem o bacharelado em direito, mas está usando aqueles termos do tribunal. Pô, o cidadão não vai entender. Né? Então isso também é bacana. Articulação com os estados, DF, municípios e outros poderes para integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Articulação com todos os poderes e esferas. Pronto. E aí o parágrafo único, vamos ver se ele é importante. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, diretamente atendidos por serviço público. Isso é importante? Ou todo mundo já não sabe disso? A não ser que você esteja começando a estudar para concurso agora. Nunca estudei para concurso na vida, e tudo bem. Mas, pô, isso aqui está no direito administrativo, isso aqui está em todas as leis, são os públicos do serviço público. Entidades físicas ou jurídicas de direito público e privado, desde que usem aquele serviço. Eu acho desnecessário colocar no resumo. Então, percebe? Olha só o que a gente acabou de fazer, e de forma rápida e direta. A gente pegou as informações dessas 3 telas, olha o tamanho. E está tudo aqui, não deixou de ficar nada, com exceção dos públicos, que aí todo mundo já sabe. Percebe? É um pouco chato, talvez, nesse ritmo de aula agora, mas pelo menos você aprende a fazer, e assim você tem que fazer com tudo. Decretos, artigos de Constituição e tudo mais da sua casa. Só que não, vocês pagam caro em livros já prontos, de resumos já prontos, de esquemas já comentados e por aí vai. Perdem a oportunidade de assimilar. Porque aí você vai assimilar o que o autor acha importante, não você. Vai que tem algo que você já domina, você não precisa pôr no resumo. Né? Mas continuando.
Capítulo 1, então, ele vai falar da racionalização das exigências e da troca de informações. Como ocorre essa racionalização que a gente viu aqui, ó? Racionalização do controle. Então, vamos lá. Eu coloco o número 2 aqui, não porque seja capítulo 2, é em função do artigo, tá? Então, o artigo 2, ele vai falar do que trata o capítulo 1, racionalização. Então, eu coloco essa palavra-chave aqui. O que a gente pode falar sobre racionalização? Então, vamos lá. Salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios de regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base em dados, nos termos do Decreto 8789, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos. O que isso quer dizer? Se o órgão já tem documentos que comprovem o trâmite, a sua existência, a sua autenticidade, o órgão não pode te pedir mais documentos. Ele já tem. Ele é que procure. Isso é um dos aspectos que foi colocado aqui. E outro, salvo disposição legal em contrário, os órgãos que necessitarem de documentos comprobatórios, atestados, certidões, etc., que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal. Isso é importante. Aqui pode estar uma possível pegadinha de prova. É correto afirmar que o Decreto 90/94, sobre a racionalização de exigências, afirma que qualquer documento, certidão, que conste em base de dados oficial de toda a administração pública, deve ter sua burocracia diminuída, a ponto do próprio órgão identificar a localização desses documentos. Não é em toda a administração pública. São documentos de órgãos da administração pública federal, que está escrito aqui. Muitas vezes municípios, Estado, Distrito Federal exigem documentos que estão presentes já no nosso nome em órgãos federais. São eles que têm que fazer essa comunicação e ir atrás do documento, não eu, cidadão. E isso pode cair em prova como uma possível pegadinha. Então vamos lá. Vamos resumir isso em relação à racionalização. Então, vamos resumir documentos comprobatórios de regularidade, como, por exemplo, atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios, só documentos. Então, documentos. E olha o que está escrito, né? Que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão ser obtidos diretamente do órgão da entidade responsável pela base de dados. Então, documentos que constem na base de dados federal devem ser obtidos no próprio órgão. O cidadão não tem que emitir um novo documento, ir atrás de outro órgão, pegar outro documento, sendo que tem algo similar no órgão original. É no próprio órgão. E esses órgãos é que devem trocar esses documentos entre si, caso seja necessário, para o cidadão ter um serviço prestado, o documento de um órgão original, desde que seja da base de dados federal. Isso é importante até deixar grifado, a palavra federal. Até aqui tranquilo? Por enquanto, o decreto é difícil? Por enquanto, está bem simples e realmente, e reforço, útil, né? Se ele for executado, útil. Aí vamos lá, artigo 3º, vamos ver se ele é importante. Na hipótese dos documentos a que se refere ao artigo 2º conterem informações sigilosas, parei. O que todo mundo já conhece sobre a questão de sigilo? Se algo é sigiloso, pode ser publicado, pode ser divulgado, pode estar na mão de quem quer que seja? Todo mundo já sabe que não. Então vamos lá. Na hipótese dos documentos com informações sigilosas sobre os usuários do serviço, o fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados oficial fica condicionado à autorização expressa do usuário, exceto nas situações previstas em lei. Então, até continuando aqui, ao invés de ponto, até mantenho o ponto, mas continuando o texto. O que for sigiloso igual a autorização do usuário. Se o usuário não autorizar, aquele documento sigiloso não é encaminhado para nenhum outro órgão, para nenhum outro setor, para nada. Fica ali quieto. Se é sigiloso, o usuário tem que emitir um documento autorizando a circulação desse documento
para diminuir a burocracia dele mesmo. Beleza? Dá um tempinho para vocês terminarem de copiar aqui, eu apago essa parte aqui do quadro para ficar fazendo um resumo sempre desse lado aqui, por causa da filmagem. Vamos colocar que esses números aqui não são referentes a artigos, mas sim tópicos, tá? Porque vão ter artigos que vão ser desnecessários a gente resumir. Nem vai para o resumo. Tranquilo? Pode apagar? Diga. Não necessariamente precisa de desenho. Você só vai colocar desenhos na seguinte condição. Por exemplo, eu até brinco com um exemplo que eu uso em ética. Uma das obrigações do servidor não é atender com boa vontade? Quando possível, você põe desenhos. Por exemplo, boa vontade. Para mim, esse símbolo aqui me lembra boa vontade. Aí para todo mundo, para a maioria de vocês aqui, que acha isso, né? Lá na Asa Sul não tem o templo da LBV, Legião da Boa Vontade? Para mim é o templo da LBV. Isso me lembra a palavra boa vontade. Esse desenho serve para todo mundo ou só para mim? Então você vai substituir palavras por desenhos em situações como essa. Um desenho que te lembra aquela palavra, só. Agora, eu acho que a pergunta que você quis fazer é o seguinte: já tem um mapa mental, então, por exemplo, mapa mental de direito constitucional, aí já tem uma imagenzinha da Constituição, um desenho. Isso é poluição de mapa mental. Isso é poluir o mapa. Não. Você vai trocar por símbolos, abreviações, siglas ou desenhos que te lembrem palavras-chave, só. Beleza? Ali é só para deixar mais bonitinho comercialmente para mais gente comprar. Entendeu? Assim é besteira. Ok? Pode apagar? Então, continuando esse segundo tópico. Parágrafo único. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º, diretamente do órgão da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Então, como é que a gente enxuga isso? Quando não possível obter os documentos, os docs, a comprovação igual declaração do usuário. Então, o usuário vai fazer uma declaração de que aquele documento existe, está no órgão tal, enfim. E é obviamente que o próprio usuário se responsabiliza pela veracidade dessa informação. Porque jogar aquele carro, não, esse documento está lá no órgão tal, e não está. Então, quer dizer, tem que ser algo real. Até porque o órgão, com base nisso, vai atrás desse documento. Ver se definitivamente eu encontro, né? E aí fazer o órgão perder tempo, porque você está jogando um caô de um documento que não existe, né, já iria ferir o decreto. Então, obviamente, tem que ser uma informação fidedigna. Artigo 4º. Os órgãos e as entidades responsáveis por base de dados oficiais da Administração Pública Federal prestarão orientações aos órgãos e às entidades públicos interessados para o acesso às informações constantes das bases de dados, observadas as disposições legais. Ué, quem mais poderia dar informação para outros órgãos sobre essa questão documental do que, a não ser mesmo, órgãos e entidades responsáveis por esses dados? Não teria outra pessoa. É necessário colocar isso no resumo? Eu dispenso. A banca não vai criar uma pergunta sobre isso. Quem é o responsável por emitir dar informações aos órgãos sobre certos documentos? Os órgãos responsáveis por esses documentos, né? Como é que um órgão que nunca recebeu aquele documento na vida vai dar uma satisfação? Não tem como. Isso eu acho desnecessário. Continuando, artigo 5º. Acho que todo artigo 5º tem que ser enorme, né? Deve ter uma regra. Artigos 5º são enormes, mas enfim. No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas. Primeiro, gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Quais são os documentos que nos colocam realmente como cidadãos? RG, título eleitoral e por aí vai, certidão de nascimento. Esses documentos, eu pago por eles? Não, são gratuitos. Então, gratuidade de docs
para a cidadania. Ok. Segundo, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres. Isso é legal. Às vezes, dentro do mesmo órgão, muda de departamento, o formato de documentos muda, o formato de guias, manuais, práticas muda. E aqui o decreto está exigindo a padronização de procedimentos referente a formulários, guias e outros documentos. Então, padronização de procedimentos para guias, manuais, documentos e etc. Terceiro, vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou entidade for manifestamente incompetente. Isso também é legal. O protocolo do órgão não pode se recusar a receber um documento. Muitas vezes o protocolo julga, não, esse documento está errado. Não, cidadão, aqui é o local errado. Não, cidadão, não é assim. Enfim, ele tem que receber o documento. A não ser que o órgão ou entidade se declare incompetente para aquele recebimento. Então, quer dizer, isso daqui também é legal porque impede que funcionários de protocolo dificultem a vida do cidadão. Então, vedação de recusa de recebimento por protocolos. Protocolos são obrigados a receberem documentos, sim. Na hipótese referida, os serviços de protocolo deverão prover as informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. Isso pode ser interessante. Vedação de recusa de recebimento por protocolos que devem orientar ao cidadão. Então, são nos protocolos que o cidadão deve ter as informações necessárias para a continuidade dos procedimentos burocráticos. Após a protocolização... Agora saiu. Agora que saiu, eu interrompo no meio para falar agora que saiu, meu Deus. Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou entidade do Poder Executivo Federal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou entidade do Poder Executivo Federal competente. Meio óbvio. Se percebe no meio do caminho que aquele órgão é incompetente para isso, se encaminhe para o órgão competente. Besteira colocar no resumo. Quando a remessa não for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para a adoção das providências necessárias. Então, talvez seja interessante colocar isso. Continuando ainda o texto, com comunicação imediata quando não possível o encaminhamento. Com comunicação imediata quando não possível o encaminhamento. Até aqui tranquilo? Avançando. Artigo 6º. As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se a exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. O que acontece? O cidadão sofre pra caramba quando é solicitado para ele um documento comprobatório de alguma coisa, ele vai lá, vai atrás do documento, maior trabalho para conseguir o documento, vai lá e leva. Aí chega lá no órgão, tem mais esse documento também. Aí vai de novo, procura esse outro documento, volta. Tá faltando mais um requerimento. O que aqui o decreto está dizendo para a gente? Que as exigências necessárias serão feitas de uma só vez. Então, quer dizer, o cidadão tem que sair com a listinha dos documentos que ele tem que ir atrás de uma vez só, para ficar evitando esse vai e volta. Isso é legal. E aí, então, continuando. Exigências necessárias de uma só vez. Se o objetivo é diminuir a burocracia, é bem óbvio que isso esteja presente. Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida. Então é aquilo que eu falei, principalmente na relação cartorial. Se existe um documento dentro do órgão que já tem a minha assinatura reconhecida, para que na emissão de um novo documento eu tenho que reconhecer essa assinatura de novo? Será que ninguém dentro do órgão é capaz de olhar para uma assinatura e olhar para outra, olhar a minha presença ali, a minha identidade sendo mostrada?
Então, não será exigida prova de fato já comprovado. Isso é legal. Fatos já comprovados, assim estão. Já comprovados. Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico, como eu falei agora há pouco. Poxa, se a gente pode facilitar fazendo tudo de forma eletrônica, por que não? Então, resumindo isso, para complementar informações, solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico. Agora vamos lá. Será que os órgãos têm estrutura para receber um e-mail de uma dúvida de um cidadão e responderem a esse e-mail? Esse é o problema. O decreto é maravilhoso, muito bom, perfeito. O problema é ele acontecer, né? Mas, enfim, respostas ao cidadão preferencialmente no formato eletrônico. Se isso funcionasse, imagina, ninguém mais, nenhum senhor aposentado precisaria mais ir até o INSS, né? Simplesmente mandaria um e-mail, mandaria uma mensagem e o INSS prontamente respondendo. Perfeito, né? Você, cliente da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, já manda um e-mail, o gerente te responde. Você não precisa mais ir na agência para tirar dúvidas, etc. Perfeito. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia de documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Então, olha só. Para órgãos federais, nesse caso, não há mais a necessidade de reconhecer firma, não há mais a necessidade de autenticar uma cópia, a não ser que ocorram dúvidas da autenticidade dos documentos. Um pouco estranho isso, porque a gente ainda não está vendo isso diretamente ocorrendo nos órgãos. Mas, claro, o decreto é do final de 2017. Até se adequarem, até se adaptarem, vai um tempo. Mas maravilhoso se isso daqui acontecer, né? Entre aspas também, porque o que vai ter de falsificação de documento também, o que vai ter de falsificação de assinatura é um monte. O problema do Brasil, em vários aspectos, é também o brasileiro. Então, quer dizer, eu acho que é presunção de boa-fé demais em alguns momentos. Mas, presumindo a boa-fé, realmente tem que desburocratizar. Então, vamos lá. Em relação, então, a documentos no nível da esfera federal. Dispensada a autenticação e reconhecimento de firma dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma para documentos expedidos no país destinados ao Poder Executivo Federal. Aí, entre parênteses, a não ser se houver dúvida. Aí tem que autenticar, tem que reconhecer a firma. Então, de novo, dispensada a autenticação e reconhecimento de firma para docs expedidos no país destinados ao Poder Executivo Federal, a não ser se houver dúvida. Beleza? Dá um tempinho para vocês terminarem de copiar aqui para eu apagar de novo.